Sexta-feira, dia de responder e-mail. E esse em particular me tocou muito porque veio de uma seguidora que prefere ser identificada por vida, até porque ela está vivenciando o luto do marido, que em função do coronavírus faleceu há 3 meses. E o mais doloroso dessa situação também é o contexto no qual ela se encontra. Ela tem um filho de 6 anos que não está suportando a ausência do pai. Vida, não sei se você sabe, eu também sou viúva há 5 anos, depois de estar casada há mais de 40 anos, e quero te dizer que o luto é um processo muito individual. E a impressão que eu tenho é que ele vem em camadas, camadas de experiência, camadas de dores, quase que num processo em espiral. Mas tenho certeza que com algumas dicas que eu vou lhe passar, até porque também vivi isso, também tenho filhos, também tenho netos que de alguma maneira passaram por esse processo de perda, eu tenho certeza que vão contribuir com você. E quero, de início, lhe agradecer, porque você fez novamente com que eu resgatasse as minhas dores antigas e percebesse que elas vão ocupando um lugarzinho diferente. No início, sabe, vida, eu sentia que o luto estava na minha frente. Depois eu senti que ele ficava atrás de mim e eu ficava olhando muito no retrovisor. Hoje ele ocupa um outro lugar, às vezes do meu lado, mas muito mais dentro de mim. Hoje ele já não me impede que eu caminhe e nem me puxa para trás. Com ele aprendi a valorizar aquilo que eu tenho e não me lamentar com aquilo que me falta, porque sempre vai faltar alguma coisa, principalmente a presença dessa pessoa que a gente ama. Vida, um outro aspecto que me chamou a atenção no seu e-mail é a sua relação com a sua sogra. Você já está dizendo que está muito preocupada porque a educação do seu filho vai depender apenas de você. Você não pode contar muito com ela, aliás, parece que vocês já estão brigando aí pela questão da herança. E você, assistindo os meus vídeos anteriores, ficou realmente preocupada se você está ou vai correr o risco de super protegê-lo. Olha que interessante. Eu achei assim incrível, porque você, no meio dessa dor, está realmente preocupada em que tipo de mãe você vai ser para que realmente você não super proteja o seu filho. Fiquei assim realmente encantada com a sua preocupação e quero agradecer, né, o fato de você estar aí visitando meu Instagram e até compartilhando, como você mesma disse. Então, um dos aspectos fundamentais para que a gente ajude a criança a elaborar o luto é dentro do autoconhecimento. Aliás, tem até o meu livrinho também, né, no post de terça-feira, você já deu um pulinho lá e olhou também. Então, é muito importante você se autoconhecer, você verificar o que você pensa sobre a morte. Quais são as crenças, quais são os sentimentos, como é que você se comporta diante da perda. E é muito importante também você verificar como é que a sua sogra, né, a sua mãe, seu pai, os familiares de alguma maneira lidam com essa temática. Porque o seu filho, até porque você não vai super protegê-lo, ele vai conviver com várias pessoas. Então, interessante seria que vocês tivessem a liberdade de conversar sobre essa temática, para que de alguma forma vocês falassem a mesma linguagem para a criança. Eu acho que o diálogo aí entre você e seu filho não é algo que vai ser muito difícil. Até porque achei lindo, ele faz algumas perguntas assim: será que meu pai vai jogar futebol lá no céu, aonde ele se encontra? Mamãe, por que a morte existe? Por que foi o papai que morreu e não foi uma pessoa do mal? E você já me deu as respostas que você oferece para ele. Você disse: meu filho, eu realmente não sei. Existem perguntas que ainda a gente não
tem respostas. Então, essa atitude de humildade diante do desconhecido, sabe o que vai fazer com seu filho, vida? Vai fazer com que ele confie em você, porque você está falando a verdade. Você não está dizendo que ele virou uma estrelinha, né? Que o papai do céu achou que ele deveria morar lá primeiro e depois ele vai convidar uma outra pessoa. Você está assumindo a nossa limitação humana. E com certeza você está desenvolvendo um alicerce de confiança entre você e seu filho e não está super protegendo e nem se sentindo super mãe, aquela que sabe de tudo e que é obrigada a ter respostas concretas para situações abstratas como essa. Vida, é importante também que você fique com aquela imagem de espiral que eu falei no início do vídeo. Porque, assim como você, eu também e o seu filho, a gente vai digerindo a morte, a perda, em doses, às vezes, homeopáticas. Você pode perceber que tem dia que seu filho não vai nem falar do papai. Aí você vai pensar, nossa, ele já esqueceu? Não, ele tá dando um tempo para a dor. Às vezes acontece isso com a gente também, né? Às vezes eu ia dar aula na universidade, ia mais ou menos alegre, e alguém falava, você já tá bem? Você já se curou? Eu falo, não, hoje acho que eu tô meio anestesiada. Então, essas doses homeopáticas de um dia tá melhor e um dia está pior, são formas saudáveis que o nosso organismo desenvolve para lidar com a dor. Então, aceite as vindas e as idas do seu filho, assim como acontece com você. Ele vai visitar e revisitar essas dores tantas vezes quanto forem necessárias. Agora, um outro aspecto importante é que você precisa saber que a partir dos 7 anos, de acordo com Piaget, a criança já entra num período de operações concretas. Então, ele começa a entender, em função disso, a irreversibilidade. Ele vai ter certeza de que esse pai não vai voltar. Então, pode ser que a partir dos 7 anos ele tenha aí alguma recaída nesse espiral existencial, mas você tem que compreender, porque o desenvolvimento cognitivo dele avançou. E aí ele já começa a compreender a morte numa outra perspectiva. Um recurso interessante, sabe, vida, para você é explicar sobre a morte para o seu filho, é fazer com que ele observe os ciclos da natureza, né? Você vê, o dia nasce, o dia morre, a natureza tem primavera, verão, outono, inverno, as folhas acabam caindo no outono, ele pode observar a morte das flores, a morte de alguns bichinhos, ele precisa compreender, aliás, todos nós, de que a única certeza que temos é de que um dia vamos partir. Então, se desde criança a gente tivesse, né, a coragem, porque nós mesmos aqui no Ocidente temos dificuldade em lidar e falar sobre a morte. Então, se desde criança a morte fosse introduzida como fazendo parte da vida, eu acho que as crianças e até nós adultos teríamos mais facilidade para lidar com essa dor, que na minha experiência foi e é uma das maiores que eu ainda vivo. Uma outra dica para evitar ser uma mãe super protetora, principalmente quando a gente está se referindo à temática da morte, no caso, né? No seu caso, vida em particular, do seu marido e do pai do seu filho, é facilitar com que ele sinta a dor. Porque uma mãe super protetora vai querer evitar falar sobre o assunto achando que a criança não está sentindo dor. Quantas vezes a gente está vivenciando a dor e o fato da gente não falar a respeito dela, ao contrário de diminuí-la, aumenta. É muito interessante. Eu me lembro de um professor, gente, em 1978, olha, na USP em Ribeirão Preto, ele disse que as doenças mentais também são frutos da solidão. E eu fiquei assim, da solidão, então todo mundo vai ter um adoecimento existencial? Ele disse não, da solidão no sentido de que a pessoa às vezes acredita que só ela sente aquela dor.
Então, se o seu filho achar que só ele sente aquela dor, ele vai se sentir inadequado. Então, para você não super protegê-lo, compartilhe a sua dor, porque compartilhando a sua dor, ele vai se sentir acompanhado no sentimento dele. E é tão interessante porque criança é um ser maravilhoso. Criança não finge, criança é espontânea, criança ainda não aprendeu a esconder os sentimentos. E eu gostaria que você não ensinasse isso a seu filho. Então, ensine-o a viver o sentimento da perda, porque ele vai viver o luto em várias estações da vida dele. E se a gente parar para pensar, quando a gente nasce, a gente tem que enlutar o útero, depois o bercinho, depois enlutar a chupeta. Então, a vida é um processo de ganhos e perdas. E o mais importante é experimentar, sentir essa dor, para que quando no futuro ela nos vier acompanhar em outras situações que não necessariamente envolvam o ser humano, ele pode vir a perder o emprego, né? Ele de alguma maneira vai ter mais energia e suporte emocional para lidar com esses sentimentos e vai com certeza lhe agradecer. Mas você pode me perguntar, e se a criança não disser nada? Se de repente ela nem tocar no assunto? É muito importante você respeitar o tempo da criança, o que não significa que você, em algum momento, quando ela estiver perto e você estiver perto de uma determinada pessoa, você toque no assunto e observe a reação dela, porque o fato dela não estar falando não significa que ela não queira falar. Ela precisa sentir um ambiente acolhedor para poder expressar a dor. Outro aspecto que pode lhe ajudar a favorecer a expressão da dor da criança é recordar a história de vida do papai. Não sei se você já fez isso. Em casa a gente faz demais, até hoje já foram 5 anos, né? A gente senta, a gente conta história, eu falo, olha Davi, olha que interessante, olha como o vovô te dava comidinha. Tony, né, era chefe de cozinha, nós somos proprietários lá da República da Saúde, então ele adorava fazer a sopinha pro neto. A gente tem alguns vídeos, a gente mostra, e aí nós temos o Bento, que é mais novo, e o Bento pergunta, por que que o vovô não me esperou? Olha que interessante, ele foi embora e eu cheguei, por que que aconteceu isso? Aí novamente vem a nossa atitude de humildade. Tem respostas que a gente não consegue lidar nesse momento. Então, atualize, faça com que a pessoa fique presente de outra forma, porque com certeza esse pai faz parte do processo de desenvolvimento da personalidade do seu filho. Dentro dessa perspectiva de não super proteger a criança que está vivendo o luto do pai, é fundamental que, além de deixá-lo sentir a dor, não colocá-lo no lugar do pai. Muitas crianças são encorajadas a assumir o lugar do pai. Tem mães, por exemplo, que levam a criança para dormir na cama dela, sendo que essa necessidade, como eu falei no vídeo de segunda-feira, muito mais às vezes é dela do que da própria criança. Então, naquele momento, ele está entrando num espaço que não é dele e muitas vezes tendo a sua infância prejudicada, porque vai ter que assumir um lugar de um adulto. Você já parou para pensar? Então é muito interessante, porque são 3 meses, né, que você está vivendo esse luto e você está me dizendo o que fazer. Então, por favor, você até colocou na sua carta, né, uma das perguntas, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Eu posso levá-lo para dormir comigo? Não. E outra pergunta que você me faz, o vovô pode substituir o pai? Não. Aquele lugar, aquele vazio, ele está preenchido de memórias. Então, por favor, não arrume ninguém para substituir. A vivência desse luto, dessa perda, com certeza vai fazer com que o seu filho lide com outras perdas no futuro. Né? Muitos rapazes perdem uma namoradinha e em seguida já arrumam uma outra namoradinha para tapar aquele buraco. Mas, gente, vamos imaginar figuras geométricas. Um círculo nunca é tapado ou completado por um triângulo. Realmente, as pessoas, elas são insubstituíveis.
E finalmente quero dizer que a morte, infelizmente, não é um evento, ela é processual e ela depende muito dos recursos internos que essa criança, seu filho já tem 6 anos, que ele foi desenvolvendo ao longo do desenvolvimento para lidar com as frustrações. Vai depender também do significado desse pai na vida dessa criança, do significado desse pai na sua vida, né? Vai depender também dessas circunstâncias todas na qual a morte aconteceu. E infelizmente foi em função do coronavírus. E finalmente vai depender também do apoio familiar que essa criança terá. Fiquei um pouquinho preocupada com a sua relação aí com a sua sogra, mas eu acho que nesse momento já percebi que você é humilde, né? Até porque mandou esse e-mail para mim dizendo: será que eu sou, será que eu não sou superprotetora, será que eu estou errando, será que eu não estou errando? Eu acho que a humildade serve muitas vezes para a gente procurar ajuda de profissionais, né? E através da psicoterapia, a família toda pode ser convidada para participar no consultório desses rituais de passagem. Uma das coisas, por exemplo, que eu faço com a criança no consultório é solicitar que ela desenhe, né, que ela conte uma história, que ela me lembre de um filminho que ela assistiu onde alguém morreu. Algumas pessoas contam muito a história do Rei Leão, né, que tocam a vivência delas. Então eu acho que humildade nesse momento e essa preocupação como eu vou lidar com isso em relação ao meu filho, ela realmente é fundamental. Quero te agradecer de coração a oportunidade que você me deu e que você está dando para todos os nossos aí seguidores de refletir um pouquinho sobre essa temática que, querendo ou não, tem nos rondado diariamente. E quero lhe dizer que você pode mandar N e-mails se você não estiver satisfeita, porque tinha tantas outras coisas que eu tenho para te dizer, mas a gente pode continuar mandando e-mail uma para outra e eu quero lhe ajudar com certeza. Beijo grande e se vocês gostaram, gente, compartilhem, porque eu acho que com certeza tem muita gente vivendo essa angústia da morte, se é que não está vivendo a própria morte, a própria perda de familiares que de alguma maneira têm convivido. Beijos grandes e meus pêsames, vida para você. E amei você ser identificada por vida. Vida é o oposto da morte, embora as duas caminhem juntas. Beijos grandes.